Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos esta oportunidade que estamos tendo de treinar nós mesmos, de entendermos melhor quem nós somos, entendermos melhor a nossa função neste mundo tão complexo, né? Lembrando que estamos no nosso último vídeo, né? Nosso quinto ciclo e no último vídeo deste quinto ciclo, encerrando o entendimento do trabalho na intimidade, o trabalho pela intimidade. Um trabalho tão importante que se manifesta num movimento de treinamento de quem nós somos, né? Um treinamento dos nossos relacionamentos para conseguirmos atingir um patamar de campo mental que consegue auxiliar, que consegue ser um ser caridoso, não caridade de entregar um bem material a uma outra pessoa, não, a caridade de estar para com o próximo, sempre compreendendo, dando o melhor de nós para todos que estão ao nosso redor. Estamos já estudando há bastante tempo, né? Soltamos os vídeos novos todos os domingos e quarta-feiras, tivemos uma etapa introdutória, depois começamos os ciclos de estudo dividindo em 7 etapas, com 7 vídeos cada etapa, né? Estudamos o eu, como fazemos para nos harmonizar, nos entender, usarmos melhor as nossas capacidades e entendermos as nossas dificuldades. Depois estudamos o ambiente, onde estamos, que é um material pedagógico, um material de desenvolvimento, e entendemos todas as nossas relações com o ambiente, inclusive com o nosso próprio corpo sendo um ambiente. Depois estudamos o movimento de crescimento, a energia responsável por isso, que é a energia do amor, né? Essa energia tão forte, né? que nos faz nos movimentar. Depois estudamos um preparo para o trabalho, o que a gente precisa, como a gente precisa se preparar, conceituando o trabalho como um movimento de relacionamento. E agora entramos no quinto ciclo, onde estudamos os relacionamentos mais próximos da nossa zona de influenciação, os relacionamentos íntimos. Trouxemos os conceitos do que é intimidade, do entendimento desse relacionamento íntimo, da importância de todas as virtudes que precisamos construir, né, para que esses relacionamentos íntimos eles se façam presentes, né, eles se façam necessários, e até a gente entender o movimento das relações íntimas, os dois lados da relação íntima, o lado do prazer e o lado das dificuldades, e a importância desses dois lados para o nosso desenvolvimento. E entendemos e chegamos no final, no último vídeo, entendendo o perdão, que é um movimento magnífico de desenvolvimento de nós mesmos e de harmonização de relações. Porque sem esse movimento, depois de aprender tudo o que aprendemos para conseguir exercitar este movimento, que é perdoar o próximo. Lembrando que o perdão não é só algo que a gente fala, né? Ah, vou perdoar ou me perdoa. A gente estudou na aula passada e todo mundo tem que estudar essa aula para entender o movimento mental, né? A estrutura de raciocínio que a gente precisa ter altamente complexa para que aí possamos atingir um movimento de perdão. Então, com todo esse trabalho de mente, de inteligência, de razão, nós vamos chegar hoje no último vídeo, que é quando a gente eleva o nosso relacionamento íntimo. Quando o nosso relacionamento íntimo com as pessoas ganha uma proporção de uma elevação muito grande. Porque quando estamos estruturados nesse raciocínio, nesses entendimentos, quando o nosso movimento de relacionamento com os outros, na nossa intimidade, ganha esse patamar, o relacionamento em si se eleva. O outro passa a se elevar, mesmo que o outro não esteja na mesma congruência de ideias que estamos, né? Não esteja raciocinando ou trabalhando por esse relacionamento igual estamos trabalhando, esse relacionamento começa a se elevar, porque o padrão energético de pensamentos, ele passa a não ser mais um padrão primitivo de ação e reação inadequada, não, porque nós vamos estar sempre tentando elevar esse relacionamento para um patamar muito grande, e automaticamente o outro
mesmo que ele não queira, ele começa lenta e gradualmente, com muita paciência e subindo conosco, né? Então, o relacionamento, ele passa a ser um relacionamento que tudo suporta dentro de nós. Mesmo que o outro não esteja suportando as dificuldades, nós estamos suportando, porque nós atingimos essa qualificação, esse estado mental, e nós sustentamos esse estado mental. A gente precisa se manter nesse estado mental. A gente não pode deixar essa estrutura mental cair, né? E a gente passa então a entender a importância que nós temos para trabalhar cada momento desse relacionamento. É importante. É como se fosse uma engrenagem muito complexa, fosse um motor muito complexo e cada pecinha ali fosse importante. Cada segundo do nosso relacionamento com o outro, cada momento de relacionamento com o outro, mesmo que eu esteja próximo ou que eu esteja distante, precisa ser trabalhado. Cada pecinha que estiver fora do lugar, cada engrenagem desse relacionamento que não estiver adequada, eu tenho que ir lá e apertar. E eu passo a me preocupar com os detalhes. Eu passo a me preocupar com as pequenas coisas. Eu passo a me preocupar com o melhor agir em cada segundo daquela relação. Cada estímulo que o outro me traz, eu uso todo esse movimento mental que a gente estruturou no raciocínio de perdão para compreender tudo o que está acontecendo e dar para o outro o melhor estímulo. Então, é um movimento construtivo. O estímulo que eu faço ao outro é um movimento construtivo. Por isso que a relação vai se elevando. Por isso que eu estou elevando o relacionamento íntimo. Não tem como, porque eu vou estar preocupado com cada segundo. E aí eu vou ser uma pessoa perfeccionista nesse relacionamento, sem obsessões, porque eu vou ser paciente e tranquilo e eu vou entender que o movimento de crescimento do outro não depende de mim. O meu crescimento pessoal estimula o outro a crescer, mas quem cresce o outro são as forças eletromagnéticas que estão regendo ele e que o meu relacionamento com ele influencia. É muito interessante, porque os seres passam a se reajustar, né? E esse reajustamento fazem todos crescerem juntos. Mesmo que o outro não queira, ele começa a crescer conosco. E a gente vê isso, pessoas que conviveram com grandes almas, com grandes seres, nós vamos, Francisco de Assis, né? O Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier brasileiro, né? Ou Gandhi, ou a Madre Teresa de Calcutá, ou pessoas que são muito nobres. A gente conhece, a gente sabe que dentro de casa a gente sempre tem aquele senhor de idade, aquele vozinho, aquela vozinha, que estão em estado de plenitude, de muita sabedoria. Às vezes nem se alfabetizaram, mas a gente vai conversar com eles e aí eles trazem aquele conceito lindo pra gente. Tenha paciência, meu filho, tudo passa, né? Eles transmitem essa tranquilidade e a gente recebe às vezes um choque, que o amor deles, a intimidade deles para conosco é tão grande, que a gente começa a se elevar junto com eles. A gente quer ser igual a eles. Eles viram aquilo que a gente definiu como o bom exemplo. E aí a gente começa, quando está vivendo nesse estado, a viver a paz, mesmo estando no caos. Então, quando a gente está nesse estado de cognição, de inteligência, controlando todo o nosso cérebro, todo o nosso campo mental, a gente atinge a verdadeira paz. Mesmo que todas as nossas relações íntimas sejam o caos. Mas no futuro a gente sabe que vai harmonizar. Então a gente já vive o futuro de uma forma melhor, né? E é muito interessante, porque isso vai dando para a gente uma sensação de fortaleza, né? De que a gente é forte, né? A gente passa a construir algo sólido na nossa relação íntima. Essa relação, ela fica inabalável, porque se nem a angústia do outro, se nem o sofrimento do outro, se nem a porrada do outro está nos abalando, isso mostra que as experiências, que são aqueles tijolos que a gente definiu no ciclo do ambiente, que são as experiências físicas, e a argamassa, que é o sentimento que está sendo construído, né, para conosco, tudo isso vai gerar uma fortaleza, uma argamassa e um tijolo muito forte, muito forte. Isso vai gerar um campo mental, uma estrutura mental que é como um prédio, que é como um castelo muito rígido.
E essa fortaleza é que não vai nos deixar prontos para iniciar um novo tipo de trabalho. Um trabalho onde a nossa zona de influenciação não é mais só quem os nossos íntimos. Nós vamos começar a ampliar isso, né? A nossa zona de influenciação vai começar a aumentar. É como que se a gente fosse uma árvore pequena e a nossa copa fosse ainda pequenininha, e aí essa solidez, o tronco vai ficar forte, e aí a copa vai crescer. E a zona de influenciação dessa copa, fica muito maior. Outras pessoas poderão ocupar a sombra dessa copa. E a gente vai poder acolher muito mais indivíduos na nossa intimidade. E isso começa a gerar uma alegria, porque essa segurança que a gente vai tendo é como se a gente fosse se aproximando da harmonia universal. Porque a harmonia universal, ela é assim. Ela está presente mesmo no caos, mesmo nas dificuldades. E ela entende que o caos um dia vai se harmonizar, né? Então é muito importante da gente começar a se relacionar. Conforme a gente vai, o nosso cérebro, o nosso campo mental vai passando a compreender e atuar dessa forma para os nossos íntimos, a gente vai passando a entender e se aproximar dessa harmonia. Por isso que a gente começa a se aproximar de Deus, se relacionando com as pessoas. E aí a gente passa a ter um movimento mais alegre. A gente passa a ser feliz mesmo com tantas dificuldades, né? Mesmo a gente vivendo um caos, a gente vê sorriso, a gente vê empolgação, a gente vê alegria, porque a gente sabe que o futuro é muito promissor, né? Que a gente sabe que tudo vai se harmonizar e que nós fazemos parte desse processo. Que nós estamos usando a nossa inteligência e toda a nossa capacidade para fazer parte desse processo. Mesmo que ainda não sejamos perfeitos e que tenhamos muitas dificuldades, nós fazemos parte desse processo. E isso nos empolga, isso nos deixa alegre e nos dá a sensação de paz. Então é muito interessante. Consertando aquela... para vocês entenderem, é como se quando a gente está consertando aquela engrenagem do relacionamento, né? Momento por momento, é como se nós assumíssemos uma posição de maestro daquele relacionamento. Lembrando que os nossos pensamentos são como músicas, né? O pensamento de um é o pensamento do outro, e conforme eles vão se harmonizando, é como se fosse uma orquestra que está funcionando em harmonia. Só que aquele que está com um pensamento mais nobre, que está trabalhando mais em si, que está crescendo, ele vai assumindo uma posição de maestria, de coordenação. E quando ele vê que um dos instrumentos, os sentimentos, o comportamento dos outros não estão harmonizados, ele vai consertar, ele vai pedir para harmonizar. Só que ele não vai falar, harmoniza. Não. O sentimento que ele vai criando pelo outro cria um movimento no outro de harmonização. Cria um movimento de transformação do outro, e aquele instrumento que o outro coordena se harmoniza. Aquele instrumento que o outro coordena se harmoniza. E aí aquela orquestra dos relacionamentos íntimos que eu tenho como gerência, como regência, aquela orquestra passa a funcionar de uma forma mais harmônica. E aí a minha árvore se estende para que eu possa atingir um grau maior. Então isso vai nos preparar para o próximo ciclo, né? O próximo ciclo já não é mais o trabalho ou os relacionamentos íntimos. Nós vamos falar mais da nossa zona próxima de influenciação, pois agora atingiremos um grau de crescimento, um grau de evolução, onde poderemos abrir a nossa zona de influenciação para a comunidade. Falaremos agora dos nossos relacionamentos comunitários, dos nossos relacionamentos em comunidade, do progresso do quais somos responsáveis através da nossa cidadania, das nossas relações coletivas, do nosso movimento de entendimento, qual é a nossa função coletiva. Mas enquanto não estivermos harmônicos dentro de nós mesmos, que nem falamos no primeiro ciclo, enquanto não entendermos todas as forças que regem isso, enquanto não nos harmonizarmos na intimidade, como é que poderemos ser bons agentes de relacionamento na coletividade? Mas com todo esse entendimento já estamos prontos. Boa reflexão a todos e até o próximo ciclo.